Bom, está ao vivo. Eu vou passar o link aqui para vocês no YouTube. Vou botar aqui no chat, não sei se aparece o link para vocês, ó. Se não aparece, é esse daí que está no chat. Se alguém quiser divulgar, eu vou botar no Twitter. Na verdade já foi. Ó, já tem um espectador. Já tem um maluco, nem divulguei direito, já tem um. Bom, gente, vamos começar então. Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje eu, Ivan, juntamente aqui com o Bruno. Tudo bem, Bruno? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Isso aí, Eliezer. Fala aí, pessoal. Também é um prazer estar aqui, primeira vez. Espero que talvez possa participar mais vezes aí. Hélio, enfim, voltando aí ao Opencast. Olá, pessoal. Prazer estar de volta aqui. Temos aqui mais o Og também, né, já de casa. Sou o Og Maciel, já sou participante aqui, membro de carteirinha e tudo. E hoje temos a participação do Thiago aí, que já tentou participar mais uma vez também, né? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Hoje vai. É isso aí. Bom, gente, o episódio de hoje, para quem já viu ali o título, né, do nosso episódio, é sobre a carreira de desenvolvedor de software livre. A gente não vai focar em nenhuma linguagem hoje nesse podcast, mas a gente vai falar sobre a carreira do pessoal que está aí, né? Tem bastante gente que desenvolve, até já imagino que cada um desenvolve aí, mas a gente quer falar um pouquinho mais de cada um. Eu vou pedir agora para cada um que está aí participando, vamos começar pela mesma ordem da apresentação, falar um pouquinho aí sobre cada um, né? Seja o Bruno falar sobre você, Eliezer sobre você, e todos aí falar sobre a carreira, alguma coisa de formação, assim, falar brevemente, só para o pessoal conhecer melhor vocês. Eu acho que sou o único que não está desenvolvendo agora aqui no momento, já fui desenvolvedor, né? Mas hoje não sou mais. Bruno, comece aí, fale o seu currículo. Legal, bom, meu nome é Bruno Rocha, eu moro em São Paulo, Guarulhos. Atualmente trabalho como engenheiro de qualidade na Red Hat. Desenvolvemos a maior parte dos nossos softwares de testes com Python, mas tenho experiência com Python já há um bom tempo. Na maior parte da minha carreira como desenvolvedor, trabalhei com Python e software livre, mas também já tive experiência com software não livre, trabalhando com plataformas Microsoft, com outras plataformas fechadas e com software proprietário. Então, também tenho um pouco de experiência para compartilhar dessa questão aí entre software proprietário e software livre. E é isso aí, espero contribuir aqui com os nossos tópicos de hoje. Isso aí, Eliezer, a sua experiência aí, brevemente. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Eliezer Rezende, sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. A minha experiência inicial como desenvolvedor foi como desenvolvedor de aplicativos para iOS. Uma experiência bem bacana, assim, como estagiário. Depois disso, eu trabalhei um pouco com software embarcado, depois trabalhei um pouco continuei com software embarcado, mas aí entrou desenvolvimento de aplicativos para Android, sempre estudando Python em paralelo, né? E aí depois foi o que me ajudou aí a estar hoje na Red Hat como engenheiro de qualidade. Trabalho na mesma equipe do Bruno e do Og. A gente testa alguns dos produtos lá e basicamente a gente desenvolve em Python, mas tem outras linguagens, como às vezes a gente usa Bash, a gente usa o Jenkins, né, para poder automatizar as coisas. Então, esse é um pouquinho aí do meu background. Hélio, você também tem uma história um pouco fora antes, né? Não foi desenvolvedor desde o início, pelo que eu sei. Conta Mentira, um pouquinho. eu sou uma mentira. Eu nunca fui desenvolvedor, eu virei agora, com 40 anos. Eu sou formado em engenharia elétrica pela UFSC. Me formei com o Manezinho da Ilha, mas sou de São Paulo. Eu comecei minha carreira mais ou menos como sysadmin, eu adorava ser sysadmin, trabalhava nessa área, e você acaba entrando um pouco em programação. Então eu comecei com Shell Script, aprender a programar, que meu background era o quê? Fortran, da faculdade, MATLAB.
Aí de Shell Script eu fui aprendendo Perl. Aí eu comecei já em 99 a aprender Python, porque eu trabalhei numa empresa que o cara adorava Python em 99. E sempre usei como uma ferramenta, assim, na área que eu trabalho, que é telecomunicações. Eu trabalho para a Ericsson. E chegou uma certa época, apareceu uma oportunidade para virar desenvolvedor profissional. E eu aceitei como parte da carreira, mudei para Estocolmo, moro na Suécia, e hoje em dia sou desenvolvedor. E não só de software livre, eu acho que software livre, na verdade, eu diria que seria um pedaço até pequeno que eu faço bastante coisa, por exemplo, automação de testes em Jenkins, Continuous Integration, uma parte de software proprietário que adapta no software livre, e eu contribuo um pouco com o projeto do OpenSAF, que é uma parte de cluster em software livre que a gente utiliza na parte de telecomunicações, mas é muita coisa em C++, e meu background é muito baixo nisso, então minha contribuição é pequena, mas de certa forma eu trabalho com um projeto de software livre, uma empresa grande. O Og sim é desenvolvedor cascudo aí, né, Og? Bem, Og Maciel, moro nos Estados Unidos desde 1991. Minha experiência como desenvolvedor / programador foi na escola de Hard Knocks, ou seja, eu não fiz nada, não fui para a escola para aprender isso. Foi na unha e lendo livros e coisas assim. Comecei com Visual Basic, com PL SQL, e aí fui graduando para .NET e C#, depois Python. Hoje eu sou gerente de 3 equipes de engenheiros de qualidade. O Bruno e o Eliezer trabalham comigo nos mesmos projetos. E é isso aí. E agora o Thiago, se essas pessoas pudessem fazer a pergunta agora para o Thiago, seria a pergunta: como é que está o Ubuntu Phone? Né? Eu acho que muita gente tem essa dúvida, viu? Bom, meu nome é Thiago Salem, hoje eu trabalho na Canonical, mas eu passei por algumas outras empresas. Acho que foi em 2005 mais ou menos que eu entrei na Conectiva, quando ela tinha acabado de ser adquirida pela Mandrake Soft, que aí se transformou em Mandriva Conectiva. Eu moro aqui em Curitiba, onde era a sede, né? Antes disso, boa essa linha do tempo, né? Começa na metade e volta, depois vai para frente, mas enfim. Antes disso, eu também trabalhei, eu acho que minha história é meio parecida com a do Hélio. Eu comecei mexendo com sysadmin, assim, e quando eu entrei na Conectiva foi exatamente para ser sysadmin, mexer com suporte e tal, e aos poucos eu fui migrando para programação. Acho que é meio que um caminho natural das coisas, assim, você vai sendo sugado por programação em determinado ponto. Aí na Mandriva teve diversos projetos, fui para Angola, dei um treinamento lá em Angola. Aí depois que eu saí da Conectiva, eu trabalhei terceirizado para a Nokia lá na Finlândia, por uma empresa alemã. Aí depois que eu saí desse projeto, daí eu entrei na Canonical, que daí eu entrei trabalhando no Unity 2D, que era basicamente programação em QML, C++, e aí, enfim, diversos outros projetos, Ubuntu para Android, enfim, e hoje eu trabalho no Ubuntu Phone desde o comecinho. Então a gente hoje trabalha com a parte da stack de telefonia, pilha de telefonia, e até os aplicativos, né? Então desde o back-end até o front-end lá, a gente que faz. E é basicamente isso. Bom, eu vou falar só por falar, né? Porque hoje eu não desenvolvo absolutamente nada, nem voluntariamente, mas eu comecei profissionalmente com Delphi 5. Não, na verdade eu comecei ainda com Delphi 3, aí já logo fui pro 5, depois pro 7. E no meio da minha profissão ali surgiu, eu gostava de programar em PHP, então passei a programador PHP, aí eu fui para sysadmin, então eu comecei como desenvolvedor e voltei para sysadmin. E depois disso acabei indo para uma outra empresa onde eu fui cuidar de infra, então hoje acabo que eu não desenvolvo absolutamente nada, porque eu estou mexendo basicamente com infra física mesmo, ou seja, estou mexendo com rede. É mais rede e cabeamento mesmo. Bom, passado aí um pouquinho, me deu para conhecer todo mundo, tem mais ou menos o que faz. O que levou vocês a fazer isso, cara, a procurar isso? O Hélio até já falou um pouquinho que foi por acaso, mas eu sei que eu converso com pessoas assim e pergunto, cara, mas por que tu mexe com o computador, né? Desenvolvedor é o cara que mexe com o computador.
Mas por que cada um resolveu ir para esse lado? No meu caso, eu acho que foi meio natural, assim, eu era criança e eu sempre estava ligado nos eletrônicos ali. Meu avô, ele era técnico eletrônico da Polícia Civil, então eu estava sempre envolvido ali com a parte de eletrônica e eu gostava muito. E aí eu me lembro que eu ganhei alguns equipamentos e um deles era um XT, na época, com aqueles 2 disquetes de 5/4, assim. Você tinha que subir o sistema operacional em um disquete, aí você acertava a hora, né, porque ele não salvava a hora, e aí no outro disquete você subia um software. E aí o primeiro software que eu usei na vida foi o Lotus 123, que era uma planilha, né, tipo um Excel, e dava para você programar umas coisas ali, né, no Lotus. Dava para fazer umas brincadeiras que na verdade eram macros, né. E ali foi onde eu comecei a entender a parte de lógica, de software, mas não trabalhava na área, era criança, né, gostava muito de fuçar. Até que poucos meses depois eu já estava abrindo o computador, tirando peça, trocando placa de vídeo, coisas assim. Então, esse gosto pelo computador foi natural. Eu já tive outros trabalhos, né? Trabalhei na minha adolescência aí na área de cozinha, né? Trabalhei como em lanchonete, como cozinheiro. E aí, um pouco depois, eu passei a dar aula, né, tive a oportunidade de entrar numa escola dessas escolas de informática que dão cursos gerais. Entrei num programa de treinamentos da Microsoft e comecei a dar aula e comecei a me aprofundar nas tecnologias da Microsoft inicialmente, né? Comecei a aprender muito de SQL Server, Excel, desenvolvimento dentro do Access 97, que tinha módulos de desenvolvimento bem interessantes, inclusive, para a época. Você podia fazer programação em VBA, assim, era uma coisa magnífica, e aí foi aí que eu comecei realmente a programar, até chegar depois em web, internet, gerenciador de conteúdo. E aí foi em 2003, quando eu conheci Python. Ainda não trabalhava com Python, trabalhava com outras plataformas, né? Nessa época era bem Microsoft mesmo, mas já estava estudando Python ali e o caminho foi meio natural, né? A hora que você conhece uma linguagem, uma tecnologia que abre assim a sua mente, você fala, preciso achar o meu caminho nisso daqui. E aí, a partir daí foi natural. Então, acho que não teve, assim, algo que me levou a procurar. Foram os acontecimentos, o gosto, assim, né? Pela coisa, até eu conseguir, depois de já estar trabalhando na área, procurar um curso e fazer o curso, né? Me formei em sistemas de informação, mas foi bem depois que eu já trabalhava há alguns anos já na área de desenvolvimento. Bruno, eu te conheço há alguns anos e não sabia desse lance de você trabalhar em lanchonete. Então, e eu acompanho você pelo Instagram, eu vejo um monte de foto de comida muito bacana. Então, explica para um analfabeto da área culinária como eu, o que é alho poró, pororó, sei lá como é que você bota lá. Alho poró é um tipo de cebola, na verdade, né? Da família da cebola. É um alho que você usa o cabo dele, assim, e aí a gente usa bastante. Eu, pelo menos, que eu gosto de cozinhar, fazer umas coisas aqui, corta ele, coloca em tudo. Só não coloca no suco ainda não tentei, mas um dia eu vou tentar bater dentro de um suco lá, porque fica bom em tudo. Cebola gourmet. Cebola gourmet. Pra mim era só um alho diferente, eu não sabia que era uma cebola. Tá vendo? A galera chama de alho poró, mas na verdade é um tipo de cebola, né? O alho poró é da família da cebola. Tanto que tem alguns países na Espanha que se chama calçote, né? O nome, calçotada que eles fazem, que é como se fosse um churrasco, só com essas cebolas. E é o mesmo, praticamente o mesmo vegetal. Que decepção, mano. Falar de desenvolvimento, vamos descobrir sobre o alho que é uma cebola. Tá louco. Eliezer, conte um pouco aí, o que te levou a mexer com desenvolvimento? Bom, eu não lembro exatamente a ordem, mas eu lembro que aconteceu de eu ter um computador, se eu não me engano, acho que era um Pentium 2, então assim, isso aí é na década de 90, mais ou menos. E aí eu comecei a descobrir umas coisas, descobri o Dreamweaver, e aí eu vi que eu poderia fazer uma página, um negócio. Então eu comecei um pouquinho para a web, e aí logo em seguida já descobri o JavaScript bem no começo, aí você fazia uns bannerzinhos que ficava rodando, né, os marquee, essas coisas assim. Então eu comecei um pouquinho disso, aí depois aconteceu de eu ficar um tempo sem computador, aí eu parei. Então brinquei algumas coisas, aí depois mais
na minha adolescência, eu não lembro que idade, foi quando eu fui voltar a ter computador. Isso aí, quando eu brincava com essas paginazinhas, assim, eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. E aí depois, na minha adolescência, eu voltei, e aí eu comecei a brincar, acho que nessa época já tinha um Pentium 4, mais ou menos, e aí eu lembro que eu tinha um Pentium 3, e aí eu voltei a mexer com essas coisas de página, então eu lembro que tinha muito dessas de ir na banca de revista, né, então tinha dica de jogo nas revistas, e aí o primeiro site que eu montei, que até foi pro ar, assim, era dicas de jogos, então eu comprava as revistas e basicamente transcrevia as dicas e postava algumas coisas. E aí eu fui descobrindo mais coisas, né? Fui descobrindo alguns sites, assim, de fora do país, tinha o tal do Game Shark, essas coisas, então ia lá, pegava umas dicas de lá, traduzia. Então isso aí foi um pouquinho que foi, me trouxe, acho que, para o mundo, assim, de desenvolvimento. E depois foi só, acho que, evoluindo, né? Então descobri o Linux, eu lembro que eu brigava para configurar a placa de rede. Eu comecei com o Ubuntu, aí eu passei depois pro Mandriva, Fedora, já mexi um pouco com Arch Linux, aí eu fui nessas aí, acabou que eu descobri o Python e eu já estava na faculdade. Isso aí, eu entrei na faculdade em 2006 e aí lá a gente vê C e Java, e aí eu descobri o Python mexendo com Linux, porque assim, lá na minha faculdade tinha aquele, eu não sei, acho que é um tipo de contrato, né, que a Microsoft oferece, o sistema operacional e a suíte dela de software para os alunos, e aí eu era meio, entre aspas, rebelde nisso, né? Tinha uma ou outra pessoa naquela época que mexia com Linux. Eu lembro que quando eu saí da faculdade em 2011, já existia um laboratório Linux lá, coisa que não tinha quando eu entrei. Então, eu era meio do contra, brincando com essas coisas, eu descobri o Python e mesmo assim tendo esse background, começando com desenvolvimento para iOS, né, que é Objective-C, e depois mexendo com outras coisas que era C e Java, eu sempre gostei do Python, até que surgiu a oportunidade de eu entrar na Red Hat, e hoje basicamente é Python a maior parte do dia, isso quando eu não estou mexendo com Bash, que é para poder jogar alguma coisa para rodar no Jenkins, alguma coisa assim. Então, foi um pouquinho resumido assim da minha história, de como eu comecei. Manda ver aí, larga o verbo, Hélio. Ah, todo mundo conta umas histórias legais, minhas histórias são mais ridículas. Mas eu vou contar. Eu, quando era criança, meu pai era funcionário do governo e teve uma ajuda para comprar um computador expert na época, que era MSX. E esse foi o primeiro computador que eu tive. Na época ele comprou umas revistinhas que tinha, acho que era informática hoje o nome, não lembro. Eu pirava tentando aprender a programar, adorava aquilo. Mas não foi exatamente isso que me levou a chegar onde eu estava. Assim, só mostrou que eu gostava de uma área mais de exatas. Na escola, eu nunca fui muito bom em matemática. Meu forte era física e geometria, mas não matemática, sempre fui muito fraco, mediano para baixo. E assim, como eu disse, todo mundo tem umas histórias legais, uma história bem idiota. Eu tava chegando na faculdade, saiu o filme do Robocop, cara, e eu pirei que eu queria montar um Robocop. Esse foi meu sonho eu queria entrar na faculdade para montar um Robocop. Eu queria fazer acontecer um cyber policial, ou algo parecido disso. E durante o cursinho eu perguntei ao professor que curso eu poderia fazer para fazer um robô, um Robocop. Ele falou, você pode entrar na mecatrônica, que era super concorrida, ou engenharia elétrica, que tem controle e automação. E como a engenharia era mais baixa, a concorrência, eu entrei. O curso foi... Não recomendo fazer a ninguém isso, tá? É um caminho muito tortuoso. É muito chato a engenharia elétrica, tem uma parte da automação que acontece bem depois, e durante a automação eu tive curso de Unix, e eu fiquei apaixonado. Eu estava naquela época de Windows 95, 98, que tudo a gente rebutava para conseguir ter um computador funcionando minimamente. Aí de repente tinha um negócio que funcionava com o e-comercial no final e rodava em migrado. Eu fiquei maravilhado. Aí eu fui num laboratório para tentar trabalhar como bolsista. Eu consegui depois num outro laboratório trabalhar, mas quando eu fui lá, os caras com aquela tela enorme de uma máquina Sun, e eu tentando entender o que era aquilo, o cara pegou e falou, porra, compilei aqui, tenta aí. Eu falei, o que você fez? Ele falou, não, aqui tava com problema na placa de som, eu tirei o módulo aqui, recompilei de novo e tô carregando e, opa, tá tocando música. Naquele mundo de Windows 95 que a gente rebutava tudo e rezava para funcionar, aquilo foi um descobrimento. Daí para frente foi paixão, eu queria de qualquer jeito aprender.
comprei com esses caras 2 CDs de Red Hat, o meu primeiro Linux foi um Red Hat, e daí eu quase abandonei a faculdade, que eu só queria saber aí eu queria virar um sysadmin só, e só trabalhar com isso, mas no fim acabei conseguindo terminar a faculdade e continuei por aí. E não consegui fazer o Robocop. O Robocop não saiu. Daí, Og. Cara, eu comecei a mexer com o computador quando eu era guri. Eu tinha um TK-95, daqueles que você tinha que conectar atrás da televisão e tinha que usar um cassette player, um gravador, né, para poder salvar os seus bagulhos nas fitas de cassete. Só que não era isso que eu queria trabalhar. Isso era um hobby, eu brincava. Eu tinha um outro cara que tinha outro TK também, a gente ficava... eu comprava a revista Input, copiava o código, igual o Eliezer mencionou, ficava brincando, escrevendo coisa em Basic, mas você desligava o computador, perdia tudo, né? Não tinha drive, não tinha nada disso. Isso era guri. Aí passaram-se muitos anos, aqui já nos Estados Unidos, eu já tinha formado, já estava com meu diploma de engenharia genética, só que eu estava ralando e não estava fazendo grana, e tinha um monte de mané, amigo meu, fez aqueles cursinhos de 3 meses, 4 meses, e estava fazendo uma grana violenta, já perto do ano 2000, né? Por causa daquele o 2000 bug, bug né? da Millennium. Esse. Pô, aí eu cansei de dar murro em ponta de faca, e eu falei assim, eu vou entrar nessa bagunça também. Eu já brincava de Visual Basic, começava a desenvolver uns projetinhos besta, e o pessoal pagava. Aí eu falei, é por aqui a mina de ouro. E aí, finalmente, fui numa entrevista de trabalho, sendo que eu não tinha experiência nenhuma, e blefei. O cara falou, lê isso aqui para mim, e me deu um statement, né, de SQL Query, né, de banco de dados. Na época era Fox Pro, que tinha, não sei se vocês conhecem. Aí eu falei, eu nunca mexi com Fox Pro, não. Aí o cara já começou a falar assim, perdi meu tempo com esse cara. Mas eu falei assim, mas isso aqui tá fazendo isso. Aí o cara falou, esse cara manja. Apesar que eu não tinha experiência nenhuma. E aí foi meu primeiro trabalho. Foi assim, blefando, entrei, e aí depois pulei para uma companhia farmacêutica, e o resto é história mesmo. Continuei trabalhando na área de programação, mencionei já todas as linguagens, e hoje eu curto pra caramba. E aí, Thiago, a tua história? Acho que é meio parecida com a de todo mundo, tirando com a do Hélio, que eu não queria fazer. E a do Og, talvez depois diferente, mas eu era também um pirralho aí, apaixonado por tecnologia, adorava ficar vendo essas coisas de computador, até que um dia meu pai chegou com um CP500 lá em casa, que era um computador vendido pela, se não me engano, Prologic, aqui no Brasil. E esse foi o momento 1, né, o momento da explosão, assim, meu Deus, alguma coisa que é interativa, não é tipo TV, né, é uma coisa que você pode entrar com códigos e ela retorna outras coisas. E, bom, foi passando os anos, aprendi um pouquinho de Basic, também tive um MSX Expert, da Gradiente, se não me engano, né, eu tive um desse que minha tia me deu. É aquela coisa do tipo assim, ele gosta de computador, a gente não quer mais, então pega aí. Aí também eu comecei a brincar com GW Basic, que eu acho que era um Basic da Microsoft, se não me engano. E, enfim, aí um certo ponto teve um dia que um amigo do meu pai chegou lá em casa com isso aqui, ó. Que era Linux Parolin conectiva. E esse foi a segunda ou terceira explosão mental, assim, tipo, tem que aprender a instalar esse negócio, né? E depois de muito bater a cabeça, aprendi, e aí eu acho que meio que descobri o caminho por onde eu queria seguir. E basicamente é isso. Daí pra frente também é história. Eu passei a estudar Linux que nem um louco, né? Batendo a cabeça, numa época em que, para você procurar qualquer informação de Linux na internet, dificilmente achava alguma coisa em português, tirando The Linux Manual, que era do Hugo Cisneros, que acho que foi uma das primeiras documentações em PTBR, né, sobre Linux, que ele acho que traduzia do inglês, e é muito interessante que para você poder
por exemplo, o modem não funcionava, daí como é que você ia fazer para conectar a internet? Você tinha que ir no Windows, procurar as coisas, daí rebutava, entrava no Linux e testar. Ficava nessa aí. É uma época que a piazada hoje acho que nunca vai entender, né? Não faz ideia. Não faz ideia, né? Como era difícil, coisa saudosista. E basicamente é isso. A partir daí eu comecei a estudar tudo que eu podia de Linux, de um jeito meio descoordenado, né? A gente não sabia exatamente o que tinha que estudar. Você não entendia, não sabia se você tinha que estudar Bash, se você tinha que estudar administração de sistemas, se você tinha que estudar programação, você ia fazendo meio que tudo embolado. Assim. Só alguns anos depois que eu consegui separar na minha cabeça o que era cada coisa. Mas basicamente é isso aí. Foi assim que eu comecei nesse mundo. Viu? Aí eu já comecei, não queria fazer Robocop, mas eu queria desenvolver um NASCAR. Que eu passei no computador de um primo meu, ele tava jogando NASCAR. Aí eu olhei aquele negócio e falei, não, eu quero fazer isso, eu quero desenvolver jogo. Isso em 95, 96. Aí eu entrei para o curso de técnico de processamento de dados, aprendi Basic, fui pro Visual Basic, aí entrei na faculdade de ciência da computação, comecei a desenvolver em C, aí profissionalmente eu entrei para programar em Delphi, e aí eu posso dizer hoje, porque infelizmente meu antigo chefe, meu primeiro chefe na área de desenvolvimento já faleceu, então agora eu posso dizer que ele não vai ficar sabendo, né? Mas ele, na entrevista, perguntou se eu sabia programar em Delphi. Eu disse que sabia, mas eu não sabia porcaria nenhuma de Delphi. Em 2 semanas aprendi a programar em Delphi, que não era o negócio, não era o bicho, né? E depois, como eu disse ali, acabei que fui pro desenvolvimento, fui desenvolvedor Java também. Do Java fui para Shell Script. Acabei meu caso ali de amor com desenvolvimento depois do Shell Script, que acabei saindo totalmente. Eu comecei também com o Conectiva, o Marumbi, tá? Não foi a minha primeira distribuição, foi a Marumbi. Depois do Parolim. E aí eu digo pro pessoal, sempre quando eu palestro, eu falo, se tu tá vendo o Ubuntu ali, tu tá achando que é feio, ou tu olhando qualquer outra interface é feia, é porque tu não viu o Marumbi, que aquilo era feio. O cara mexia de teimoso, né? Porque, meu Deus do céu. Ah, mas eram todos daquele jeito naquela época, não tinha muita opção. Muito feio. Nessa época ainda, os conectivos, eles eram Red Hat conectivo, alguma coisa assim. Ele era Red Hat conectivo. Acho que tá até escrito aqui, a Red Hat. Isso. É legal você olhar a spec, as specs que vem na caixinha, tipo X11R6, X86, aí a versão do kernel Linux kernel 2.0. Eu esqueci de falar que minha primeira distribuição Linux foi o Mandrake. Cara, tu disse que a gente apanhava pra fazer modem rodar. Eu apanhei pra fazer um mouse rodar, cara. Um mouse que era... Eu não conseguia dar boot. Eu levei 1 mês pra conseguir instalar meu primeiro Linux, cara. O meu primeiro Linux foi um Linux chamado Turbo Linux. Ele vinha com um livro. Era um livro, mais os discos do Turbo Linux. E era um manual. Aquele livro ali eu li inteirinho para entender como é que instalava e tudo. E ele ainda era simplificado, né? Ele não era o que a gente tem hoje no Ubuntu ou no Fedora, mas você tinha que instalar, selecionar os pacotes manualmente na instalação, mas ainda assim era mais fácil dos Linux da época, né? Isso eu acho que foi em 97 ou 98. Acho que na mesma época do Core, o Linux também. Deixa eu aproveitar que a gente falou um pouco de carreira e falar um negócio para alguém que está assistindo a gente pensando em carreira. Como pode ver, eu acho que não é importante você não pensar em qual faculdade vai fazer, pensando em dinheiro. Qual a linguagem está bombando? Porque eu ouço bastante. Que linguagem está bombando hoje, eu vou ficar rico. É Python. Cara, quando você terminar a faculdade daqui uns 5 anos, assim, se você quiser aprender a linguagem e ficar proficiente, você vai levar no mínimo, assim, rápido, 2 anos. 2 anos você fica proficiente. Você pode programar no começo em 2 semanas, mas para ficar proficiente uns 2 anos, no mínimo. Quando você acabar de estar lá, cara, talvez mudou. Então, não é legal você fazer um negócio porque você acha que vai dar dinheiro. Essa é uma receita para você se frustrar nessa área de desenvolvimento. Você tem que fazer uma coisa que você gosta num longo prazo. Assim, eu vou fazer isso porque eu gosto, não porque vai dar dinheiro. E foi mais ou menos o que todo mundo foi falando, né, Hélio? Foi mais ou menos nesse sentido. Viu alguma coisa ali que interessou, opa, gostei disso, eu vou querer aprender isso, né? Mas outro exemplo, quando a Dilma estava para ser eleita lá,
todo mundo fala assim, falta engenheiro de prospecção de petróleo. Eu esqueci o nome desse tipo de engenharia de petróleo, petrolífera, sei lá. Saiu o quê? Todo mundo correndo para fazer essa faculdade. 5 anos depois, o que aconteceu? O Eike Batista faliu, as empresas que falaram que ia contratar não contrataram, a Petrobras começou a demitir gente. Então você não pode decidir o que você vai fazer como carreira para sua vida pensando no agora e em dinheiro. Esse é o maior erro que você pode fazer. Pense em coisa que você gosta, coisa que vai te dar prazer fazer. Eu tenho uma história dessa aí também, de um amigo que se especializou num negócio chamado Adobe Flex, e ele virou um dos referências em Adobe Flex, e o Adobe Flex, mais ou menos em 2006, 2007, foi pro buraco, né? Tipo, foi jogado fora realmente todo aquele conhecimento. Assim, não o conhecimento, né, geral, mas o conhecimento específico ali foi jogado fora. Eu acho que principalmente para quem está querendo começar a carreira e está pensando qual que é a linguagem que eu tenho que aprender, resposta meio clichê, mas aprenda inglês primeiro. Que eu acho que essa é a que vai abrir mais portas na sua carreira. Olha, eu tenho olhado ultimamente, acho que o cara precisa começar a aprender português, cara, se ele tá no Brasil, porque os caras, cara, na hora que vai escrever, você... E, claro, mas isso é uma coisa... mas é uma coisa até boba, tipo assim, meu primeiro emprego fora do Brasil, eu consegui não por causa do inglês, mas por incrível que pareça, eu estudei alemão durante 1 ano, por causa da cidadania e tal, eu queria estudar alemão por causa da minha família e tal. Enfim, não aprendi, antes que alguém pergunte, mas eu fiz 1 ano de alemão e a primeira empresa que eu trabalhei fora do Brasil foi exatamente uma empresa alemã. E muito foi devido ao fato de eu conseguir viajar e passar por lá e me virar em alemão. Então, me virar, diga-se de passagem, saber, sei lá, entrar num trem e pedir uma cerveja. É muito importante, pedir cerveja tem que saber qualquer coisa. Mas claro que no final das contas eu me comunicava em inglês. Então, tipo assim, claro, saber C++, saber as tecnologias, obviamente você vai ter que saber, tem que ser bom nisso aí, mas se tem uma coisa que vai abrir muita porta na tua carreira é você saber falar uma língua estrangeira. Então isso é o que eu digo pro pessoal, se hoje você está se focando em aprender C++, você quer seguir carreira como programador de C++, estuda inglês também, porque isso vai te ajudar bastante para você conseguir inglês mais. Inglês mais. Exatamente. C++ e inglês mais. Exatamente. No C, principalmente, sabe inglês, tu praticamente sabe todos os comandos. Você não acerta os ponteiros, mas você sabe os comandos. Bom, gente, aproveitando ali, já entrando então na outra pergunta que eu tinha posto aqui na pauta. Quem fez ou formação ou cursos, teve dificuldade de achar cursos ou até as faculdades para se especializar na área de desenvolvimento ou era tranquilo para achar? Eu vou ser bem sincero, eu fiz a faculdade, né, o curso superior, mas por conta de obter um título de só para ter superior. a cela especial, né? Para ter cela especial e também, assim, porque todo mundo estava fazendo, eu trabalhava já na área, já desenvolvia, nessa época eu desenvolvia um projeto em PHP, então eu trabalhava muito com web, com banco de dados, então eu já tinha uma experiência ali em sistema operacional, já estava trabalhando com Linux, mas aí todo mundo fazendo faculdade, eu falei, também vou ter que fazer, né? Surgiu, né, dentro de uma proposta na própria empresa, olha, tem uma faculdade aqui, assina aqui que você já está lá dentro. Eu falei, então tá bom, vou fazer isso daí. E aí eu fiquei entre sistemas de informação e ciência da computação, né? E aí nessa hora eu fiquei analisando, pensei, acho que eu vou investir em sistemas de informação porque tem um pouco aí da área de business, né? Eu vou aprender um pouco de contabilidade e essas coisas todas. E foi uma decisão muito errada, porque eu particularmente acho o curso de sistemas de informação muito ruim. As coisas não encaixam, né? É muito limitado, né? Limitado e não é feito preparado, assim. Eles pegam um professor lá de, por exemplo, administração geral e outro de lógica, mas os dois não se encaixam. Você não vê a administração encaixada com a lógica. Você vê uma coisa separada da outra, então... mas assim... Eu vou dizer assim, cara, esse curso, o curso de... Aqui eu acho que é análise, que chama análise de sistemas. Acho que é isso. É o mesmo curso que eu tive no 2º grau em técnico em processamento de dados. É exatamente as mesmas matérias que eu tive.
Assim, quanto à faculdade, eu acho que é isso. Eu particularmente, né, no meu caso, eu fiz para obter o título, mas a especialização, obviamente, que não é só a faculdade, eu também procurei fazer algumas certificações, né? Então, eu fiz a certificação MCAD e a MCSA da Microsoft, porque na época eu trabalhava com tecnologia da Microsoft. É mais uma coisa que eu me arrependo de ter feito, né? Porque eu obtive o título, tudo, mas mudou muito rápido as tecnologias da Microsoft, aquele conhecimento não é tão aplicável hoje em dia. E eu acho que sim, na época, né, que eu estava buscando formação ali em 2003, 2004, eu não encontrava especialização em software livre. Eu lembro que na época eu fiz cursos em uma empresa chamada Domínio Tecnologia, que eu acho que nem existe mais, que eram cursos específicos para Linux. Então cheguei a fazer certificação em Linux lá para pegar o LPI 1, mas era pouca, assim, a oferta de cursos de especialização em software livre era pouca. E aí a gente entra numa outra polêmica aí, que é o caso da certificação em software livre, né? Que não é toda a tecnologia que tem essa cultura de certificação. Então, eu acho que a especialização é igual à experiência, né? Então, foi mais ou menos assim. Bom, no meu caso, enquanto eu estava decidindo o curso, eu optei por engenharia da computação, porque eu gostaria de. Eu imaginei que, por exemplo, eu fosse capaz de projetar um hardware, jogar, sei lá. Na época eu não pensava muito assim em embarcar Linux, mas que eu fizesse alguma coisa e pudesse, por exemplo, ter aqui uma automação residencial, alguma coisa assim. Eu fiquei um pouco frustrado com o meu curso, porque a parte de hardware não foi tanto quanto eu esperava, mas a parte de software ela já foi um pouco mais bem desenvolvida, assim. Eu não cheguei a fazer nenhum curso extra em Python, nem em Linux, nem nada. Isso aí foi mais pesquisando numa época onde que a informação assim não era tão abundante como agora. Então eu acho que primeira coisa, se a pessoa tiver um pouquinho de curiosidade, tiver disposto a ficar com dual boot e mudando para o Windows até que o seu modem funciona no Linux e você possa usar a internet e descobrir as outras coisas. Então, é um negócio que vale a pena. Hoje em dia tem muita informação, até a questão que levantaram de aprender o inglês. A gente tem muita informação traduzida para o português, tem bastante documentação, mas as coisas acontecem primeiro em inglês. Então, se você quer estar um pouco mais antenado e descobrir as coisas assim o mais rápido, o inglês é uma boa opção. Na minha faculdade foi mais C, a gente teve um pouquinho de Java, chegou até C Sharp em um dos períodos, assim, mas é aquele negócio que o Bruno comentou, assim, às vezes eu acho que falta um pouquinho na grade ter uma integração entre as diversas matérias, né? Eu acho que eu tive até algoritmos 3, se eu não me engano, e aí o máximo que a gente chegou a fazer, pelo que eu me lembro de projeto nisso, foi um programinha de terminal com menuzinho, que você digitava o número e tal. E acontece que a faculdade ela te dá uma base boa, tem muita faculdade, quer dizer, a minha vivência foi te dar uma base boa, mas é aquele negócio, você como um desenvolvedor, você não pode se apegar a algo específico, uma tecnologia específica, você tem que chegar ao ponto onde que se você precisar, por exemplo, aprender uma linguagem nova hoje, você consegue. Então, é aquele negócio, tome a faculdade não como sendo algo que vai te deixar 100% preparado para chegar numa empresa, sentar e sair desenvolvendo. Isso não é verdade, até porque na hora que você senta a primeira vez, você fica um pouco perdido, aí você começa a bater cabeça, aí sim as coisas vão começando a fazer sentido. E se você puder, por exemplo, participar de iniciação científica, igual eu cheguei a participar, eu tive a oportunidade de fazer uma rede neural, aquilo lá me abriu a cabeça muito. Então, eu vejo que hoje, por exemplo, na faculdade onde eu estudei, o pessoal tem a parte de robótica, umas outras coisas nos laboratórios que não existiam enquanto eu estudava lá, e que isso são, assim, opções extracurriculares que acabam ajudando. Então, se você tiver um pouquinho esse lado de não só se contentar com a faculdade, com certeza você vai conseguir pegar as coisas mais rápido e ter um destaque. Bom, agora acho que sou eu, né? Eu na faculdade não tive nada de linguagem, foi Fortran e depois MATLAB. Então, assim, você aprende fundamentos de algoritmos, coisas assim,
Mas eu fui basicamente autodidata em tudo. Eu comecei em 97, 98, não tinha absolutamente nada, o que tinha era inglês. Então fui com aquele inglês macarrônico me virando, tentando ler, mas tinha um grupo bastante forte que era Linux BR, que era o grupo que ajudava, e você tomava mais tapa do que elogios, né? Mas ajudava você a dar os passos, era o que tinha na época, né? E o que me ajudou bastante, como não tinha material, o que tinha era inglês, foi iniciação científica e trabalhar como precisar de mim. Que aí eu tinha pessoas que foram tipo coach, me ensinavam assim, ó, lê isso aqui, pega isso aqui e dá uma lida. E assim eu fui aprendendo, mas basicamente eu nunca fiz curso nenhum de programação, foi tudo lendo livro e sendo autodidata. Essa foi a minha formação. Minha vez. Vamos lá. Então, eu também sou autodidata, como eu mencionei antes, e tanto que quando eu finalmente decidi a trabalhar na área de programação, eu já programava, eu já sabia as coisas, mas para mim era um hobby, eu nunca tinha considerado isso como profissão, era só um hobby, brincar, né, fazer um dinheirinho extra e tudo mais. Foi quando a coisa ficou preta e eu tive que continuar pagando as prestações lá da minha universidade que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Então aí foi que eu parti para programação. Eu falei que eu blefei na minha entrevista, porque a parte que eu blefei não é que eu não tinha o conhecimento, mas era que eu não tinha experiência profissional na área. Então, uma das coisas que eu fiz me preparando para essa primeira entrevista, eu fiz um curso, que era um curso supostamente ia te dar um certificado dizendo que você sabia programar, mas veja bem, eram 4 módulos, o primeiro era você aprender a mexer com PowerPoint, Excel, Access, Word e Excel, que é uma sacanagem. Aí eu falei, eu não vou fazer essa porcaria não, eu fui lá e fiz o teste, né, que você fala em inglês, é test out, eles me deram a prova, eu passei a prova e eu não fiz esse módulo, mas aí depois eu caí no Visual Basic, que eu já manjava um pouco já, depois caí no COBOL, que é uma sacanagem, mas eu fiz COBOL também, e aí eu fiz Visual C++, e esse foi o certificado. Outro certificado que eu tenho, que foi uma coisa que eu fiz justamente visando ao fato que eu falei assim, eu quero trabalhar na área de open source, e eu quero mostrar para alguém que eu sei de mexer com Linux, né? Eu já tinha experiência com Linux, mexendo desde eu falei que eu comecei a mexer com Mandrake, mas eu participei muito da comunidade Ubuntu Brasil, né? Logo no começo, quando o Ubuntu Brasil se formou. E aí eu fiz o certificado. Exato. E aí eu fiz o certificado da Red Hat, que é aquele Red Hat Certified Engineer, que eles não existe mais, hoje acho que é System SA, né? System Administration, System Administrator, algo assim. Mas eu fiz esse certificado para mim, só para falar para o pessoal, esse cara sabe, porque antigamente, quando não tinha GitHub, você tinha que mandar o seu currículo e era um pedaço de papel, e se você não tinha alguma coisa chamativa, você era só mais um, né? Mais um currículo na mão de um monte de pessoas. Então, eu fiz essas coisas, mas autodidata, minha praia era genética, era bioquímica, era, sabe, física, era tudo isso. Eu pensei que eu ia ser um cientista, esse era o meu plano, de ser um cientista. E acabei entrando nessa área aí. E eu acho que, só para finalizar, a maior escola que eu tive mesmo foi quando eu comecei a trabalhar na companhia chamada RPath, porque os meus professores eram assim, o 6º empregado da Red Hat, o pai do RPM, que trabalhava lá, dos 5 kernel developers que existia na época, 3 trabalhavam lá também. Então era tudo cobra criada lá, e eu era o mané. Eu era realmente o mais mané que tinha lá no negócio. Então eu aprendi muito. Até aprender a mexer com Vim foi lá, porque antes eu trabalhava com gedit. Aí o pessoal ria da minha cara, que eu era o único que mexia com gedit. Aí eu aprendi Vim na marra, nesse tipo de escola, assim. Thiago? Bom, eu também, desde criança, eu sou meio autodidata, então aprendi muita coisa batendo cabeça, né? Depois de uns anos eu descobri que tinha coisas que era melhor eu ter estudado em vez de só ficar tentando descobrir por observação.
tem um caso clássico que eu sempre conto que eu via meu pai programar e eu tentava entender através do resultado o que os códigos faziam. E esse é o problema às vezes do autodidata, né? Pelo menos do autodidata cabeça dura. Eu vi ele usando um for, aí era um CP500. Aí eu via que ele fazia for de 1 a 100 e ele demorava 1 segundo para contar. Aí eu falei, beleza, for é para contar. Só que eu achava que era para gastar tempo. Então eu tinha uma tabela de referência. Eu queria dar um sleep, por exemplo, de 10 segundos, eu tinha uma tabela de referência. É só dar um for aqui de 0 até tanto que o computador vai demorar tanto tempo. Tempos difíceis do CP500. Mas aí anos depois, obviamente, eu entendi para que serviu o for. Aí quando eu entrei na faculdade eu já tinha uma boa noção de programação, mas lá foi onde, por muita sorte, eu tive um professor excelente de linguagem C, que abriu minha mente para programação. Eu via que muita coisa que eu tinha aprendido sozinho eu fazia errado, e foi ali que eu comecei a aprender mais sobre C e C++, e também tive um professor de Assembly que era genial, e ele ensinou pra gente Assembly, ali também foi um outro ponto de virada na minha vida. Então eu fiz faculdade, depois que eu saí da faculdade eu trabalhei numa empresa que eles pediram para eu fazer a LPI C1, acho que era o nome, e aí eu fiz a LPI C1, fui para São Paulo, tinha um centro lá de treinamento que fazia, aí passei, quando eu fui fazer entrevista para entrar na Conectiva, a minha chefe, a entrevista era fazer a certificação na Conectiva, que existia duas, era uma de sysadmin e uma de redes, e ela falou, se você passar nas duas certificações, você está contratado. Daí eu fiz lá a certificação, passei, então eu também tive essas duas certificações, mas no final das contas, profissionalmente, essas certificações para mim nunca contribuíram muito, assim. Eu sei que para alguns setores não dá para eu simplesmente falar a certificação não serve para nada, porque tem alguns setores, algumas empresas e tal, que elas usam a certificação como um filtro para poder ali peneirar o pessoal que está aplicando para as vagas. Então, dependendo para onde você for trabalhar, às vezes a certificação pode fazer sentido. Mas de resto eu nunca fiz nenhum curso, nem nada do gênero, assim, só foi mais autodidata mesmo e batendo na cabeça. E usando for para fazer sleep. Poxa, cara, eu já fiz o curso técnico, então durante o curso técnico eu fiz alguns cursos mais na área de hardware. Na faculdade, cara, eu tô vendo que realmente a faculdade minha era boa, cara, porque na faculdade eu programei em C, C++, Java, Prolog, que mais? Assembly, a gente tinha uma matéria só de Assembly. Cara, teve mais linguagens, PHP, Delphi também entrou. Java, acho que eu não sei se já falei, Java também. Cara, eu tive uns par de linguagens durante a faculdade toda. Fora o que depois eu fiz por fora também. Fiz cursos por fora de Java, fiz cursos de PHP, fiz algumas outras coisas que apareciam na faculdade. Banco de dados também, fiz curso específico da Oracle, fiz do... Como é que é aquele outro? Postgres, eu tive que fazer curso também. Tô vendo que na formação aqui eu fiz bastante. Fiz bastante coisa. E acabei que eu saí da área de programação, né? Fugi. Só uma coisa interessante, né? Esse conceito de se formar, né? Que não sei se isso é uma coisa dos antigos ou se isso ainda existe hoje, que é a mentalidade das pessoas de tipo assim, se formar é tipo um checkpoint na vida, assim. Aí depois desse ponto eu só vou ganhar dinheiro. Uhum. E na verdade é uma mentalidade que não é verdade. Você tem que ter a mentalidade que você vai aprender o resto da vida. Então você vai passar a vida aprendendo. Não adianta. Se você vai entrar nessa área para você bater o checkpoint da faculdade e falar assim, beleza, agora eu me formei e agora só vou ganhar dinheiro, cara, não é assim. Nem perca seu tempo. Faça se você realmente gosta da área e tem a mentalidade que você vai estudar pro resto da vida. E não só na nossa área. Pelo que eu vejo das outras, eu posso falar por informática, mas eu já ouvi outras pessoas de outras áreas falarem a mesma coisa, na área de medicina, na área de, sei lá, da advocacia, você passa a vida aí estudando e não adianta. Tem essa mentalidade que dói menos. Se alguém descobrir a receita para fazer isso, passa pra gente, tá? A gente só fala. Essa é uma dica boa. Eu vou falar uma coisa para quem escutar ou quem estiver assistindo.
pode escutar o episódio inteiro, tá muito massa, mas o que o Thiago acabou de falar, eu acho que é o melhor sumário que tem de tudo que foi falado até agora. Você falou tudo, cara, em poucas palavras. Assina embaixo. Bom, continuando a pauta, quando vocês foram contratados pelas empresas que vocês estão trabalhando hoje, vocês sabem como é que foi a análise da empresa que contratou vocês? Como é que foi todo o processo? Vocês têm noção de todo ele? Eles analisaram só o histórico de desenvolvimento de vocês, um GitHub, ou foi a formação? Mais ou menos alguns já falaram um pouco, né? Eu já tive experiências diversas nisso, inclusive recentemente trabalhei em uma empresa que tinha um modelo um pouco mais tradicional e para eles a formação superior era o filtro inicial, né? Então eles não selecionavam currículos de quem não tivesse formação superior, já descartavam na hora. Então aconteceu uma vez só, que foi no meu emprego anterior, né, antes de estar na Red Hat, mas foi a única vez em que em uma empresa alguém chegou para mim e falou assim, olha, eu quero ver o seu certificado. Traga para mim que eu vou arquivar aqui dentro de uma pasta na empresa o seu certificado de curso superior. Eu nunca tinha visto isso na vida. Todas as outras experiências que eu tive, profissionais, vieram da minha participação, principalmente no open source, né? Então, isso obviamente que não é uma receita, eu acho que não é uma regra geral, depende muito da empresa. Acho que a empresa, quando ela vai te contratar, ela avalia o todo, né? Ela pega todas as partes ali e ela tenta compensar aquilo que está faltando com aquilo que você tem de melhor. Então, eu costumo dizer assim, se você não tem formação superior, você pode facilmente compensar isso com a sua experiência, né, em diversas tecnologias, em participação e tudo mais. Então, no meu caso, eu posso estar errado, mas a gente tem o Og aqui para responder daqui a pouco, porque foi ele que me contratou na Red Hat. Mas eu acredito que o diferencial para eu ter sido selecionado foi a minha participação nas comunidades e desenvolvendo bibliotecas, contribuindo com o open source, talvez tenha sido um dos fatores aí que ajudou muito. Então, a gente colocou na pauta aqui Git, né? Mas nem sempre é só Git, né? Eu tenho amigos também que não programam, mas que fazem parte da comunidade ativamente, estão nos eventos, fazendo networking, conversando, e eles conseguiram emprego dentro de empresas de tecnologia, não para programar, né? Empregos em outras áreas, mas a partir da participação ativa, compartilhando ideias na comunidade. Então, isso foi essencial. Depois o Og pode confirmar isso daí. Viu, para quem tá assistindo ao vivo aí, pela primeira vez eu mostrei meu diploma, tá? Nunca tinha tirado ele dali. Bom, eu acho que isso aí vai um pouco do perfil da empresa também, né? Igual o Bruno falou. Às vezes tem empresas que priorizam o fato de uma pessoa ter talvez um diploma, talvez ter uma certificação específica, assim. Mas eu acho que para o mundo de software livre e essas tecnologias abertas, a participação na comunidade é algo que primeiro vai fazer o seu nome ter um certo peso e, consequentemente, vai fazer que, se chegar na hora da decisão, você é uma pessoa que participa um pouco mais ativo que a outra, isso de alguma forma vai te dar um diferencial, principalmente que o seu nome e o trabalho que você faz, igual o Bruno falou, não necessariamente programando, vai ter vai entrar, né, como diferencial. E eu acho que muito da tecnologia que você vai utilizar no seu trabalho, por exemplo, eu nunca tive um curso específico em Python, sempre fui entusiasta, comecei a aprender lá por volta de 2008, sempre fazendo alguns projetos, e no caso, na minha contratação, como o meu GitHub normalmente o pessoal pede, né? E isso aí acabou ajudando, não que eu tenha feito muitos projetos, assim, eu tinha um certo nível, eu conhecia, pelo menos os projetos que eu tinha contribuído lá no GitHub, dizia assim, o básico de Python, no intermediário ali, ele consegue dar conta, e dali para frente é aquele negócio. Entra a questão de você sempre estar aprendendo algo novo, conhecendo mais coisas, e quando você começa a utilizar determinada tecnologia diariamente, você começa a aprender coisas que você nunca imaginou que existiam, talvez na linguagem, na tecnologia que você usa, e consequentemente você vai evoluindo. Então eu acho que
para empresas que têm um envolvimento, basicamente você participando da comunidade está ajudando de alguma forma, né? A gente acho que vai comentar um pouquinho mais depois sobre a questão de trabalho voluntário, algumas outras coisas relacionadas a isso, com certeza vai te trazer um benefício futuramente. Eu não vou falar do meu processo, porque eu comecei a trabalhar no Brasil na mesma empresa, depois eu fui transferido para cá, mas eu passei por um processo de seleção para vir para cá, uma contratação. Então, eu vou falar como é que é o processo para vir para o exterior. Normalmente precisa ter faculdade, não que seja obrigatório, mas assim, existe um protecionismo muito grande dos sindicatos aqui. Então você precisa provar que você não está roubando o emprego de um europeu com alguém para ganhar um salário que um europeu ganharia menos capacitado. Então assim, a menos que você seja tenha uma reputação muito grande fora, se você não tiver uma faculdade, é mais complicado vir, não é impossível, mas é mais complicado. Eles têm uma urgência muito grande para ter gente com Linux, falta competência com Linux na região, mas da mesma forma que eles têm uma necessidade muito grande, eles são super lentos no processo. Não é um negócio igual do Brasil que o cara pede para você começar amanhã. Ele vai, faz entrevista, faz uma segunda entrevista, outra entrevista com outra pessoa, porque é caro trazer uma pessoa para fora, com família ainda mais. No Brasil você teria certeza que o cara desistiu, aqui eles normalmente não desistem, fazem o processo todo. Fazem um teste para ver se você realmente conhece, pedem referência para ver sua reputação, se você não está mentindo no seu currículo. Então é importante você participar de palestras, mostrar que você participou da PyCon Brasil, por exemplo, fez uma palestra lá, fez no Fizzly ou na Latinoware, pode ser, mas mostrar que você estava lá, foi filmado, você publicou suas apresentações, e depois o GitHub, aí você mostra que você andou programando, você tem um background de programação, você fez fork. Mas eu diria que esse ponto, assim, eles até não olham mais, porque se você chegou num ponto de reputação que você apresentou alguma palestra, eles já acreditam que você realmente tem um domínio do que você está falando, que você conhece. E o processo não é rápido no exterior, porque se demora muito por causa de visto, e o visto depende que o sindicato aprove. Então, assim, o meu processo, que foi uma transferência interna da empresa, ele levou 3 meses. E tem gente que, eu sei que mudou para fora, assim, trabalhava no Brasil numa empresa, conseguiu passar Facebook, Google fora, e o processo demorou muito mais, porque não é rápido. Então, assim, se você estiver pensando uma carreira para fora, além do inglês muito mais, pensa também que não é do dia para a noite. Você não pode chegar e falar assim, eu quero amanhã e eu vou. Às vezes demora, tá? Beleza, vamos lá então. Primeiro vou falar sobre a contratação do Eliezer e do Bruno, já que o Bruno falou que é para mim confirmar aí, então deixa eu falar. O Eliezer, eu conheci ele primeiro, eu contratei ele primeiro. Aliás, quando eu entrei na Red Hat, eu queria ter contratado ele logo, só que eu não estava na posição de poder contratar. Quando eu finalmente, né, virei um manager lá dentro e eu tive essa oportunidade, eu não tinha uma posição para oferecer para ele. Aí eu chamei ele para fazer uma entrevista para outra equipe, mas eu queria trazer ele para Red Hat. E, por último, eu finalmente consegui trazer ele, e o motivo pelo qual eu contratei o Eliezer e faço de tudo para ele ficar feliz e continuar lá na Red Hat até hoje, é porque eu nunca trabalhei com uma pessoa tão humilde e com a capacidade tão grande de aprender as coisas, e o Eliezer, ele pega qualquer coisa que você bota na mão dele e parece que ele está comendo pipoca e tomando suco, sabe, e está resolvendo os problemas. Então, eu falei assim, como é que eu não vou querer trabalhar com uma pessoa dessa? Mas fora que ele é uma pessoa fenomenal, o tanto de coisa que a gente já trabalhou junto, sendo que, quando eu falo a gente trabalhou, o Eliezer que fez a maior parte, né, todo quanto é coisa que eu aprontei no meu mundo open source, aí, quando eu trabalhava no mundo open source, o Eliezer resolvia os problemas lá para mim, todos eles, nunca reclamou de nada, sempre estava presente. Então, eu acho que uma das coisas, então aí agora é a minha vez de falar para o Eliezer e para o Bruno depois confirmar. Uma coisa que eu faço quando eu contrato a pessoa eu não olho só
o currículo, ou eu não olho só se a pessoa tenha todas os skills, todas as coisas que eu estou procurando. Eu vejo se ela tem o potencial também. O potencial conta muito para mim. E não só isso, a forma dela agir, dela ser dentro da equipe. Né? Então, eu passo mais tempo com as pessoas que eu trabalho do que com a minha família. Então, poxa, eu quero que seja um relacionamento que seja bem confortável para todo mundo, e eu quero aprender. Então, hoje eu contrato as pessoas que são mais inteligentes do que eu, porque eu quero aprender também com eles. Eu aprendo muito com eles. Então, essa é a história do Eliezer. Eu não olhei GitHub nem nada, porque eu já conheci o cara, então eu não tive que fazer nada, né, para poder contratar. Mas no final não fui eu, porque quando eu recomendo alguém, eu não faço a decisão. Quem faz a decisão é a equipe. Então a equipe, algumas pessoas entrevistaram ele, eles sim decidiram que o Eliezer deveria vir trabalhar para a gente. A mesma coisa foi com o Bruno. O Bruno é outro cara também que em poucos meses ele já estava resolvendo uns problemas, uns pepinos, trazendo umas tecnologias e umas soluções para uns problemas muito assim, de uma forma muito inteligente, revolucionou bastante a nossa equipe, continua revolucionando, e eu também não tive que olhar GitHub nem nada. Aliás, desculpa, eu olhei sim porque eu fiquei interessado em algumas coisas que ele fazia, eu conhecia o Bruno de nome, então eu olhei, mas uma vez que eu conheci ele, eu falei, eu não preciso ver nada, eu vi o potencial, sabia que ele ia dar conta das coisas, e foi baseado no potencial e já num pouco do conhecimento dele que eu recomendei que ele fosse contratado, mas no final a equipe, as pessoas que entrevistaram ele, que concordaram que a gente deveria realmente trazê-los. Já sobre a minha contratação do último trabalho, seria Red Hat, eu já tinha 5 anos de experiência na área de engenheiro de qualidade, e eu acho que a gente vai até tocar nesse assunto mais para frente, mas tanto na Red Hat como o trabalho que eu tive antes da Red Hat na RPath, a minha participação no mundo open source abriu a porta. Teve um peso enorme na minha contratação, tá? Peso enorme. As pessoas sabiam quem eu era porque eles acompanhavam lá no Planeta Ubuntu e via coisas pelo GitHub e por aí vai. Então, eles já sabiam quem eu era, não tive que fazer muito teste. A maioria das vezes era só para ver assim, realmente como era o meu caráter, para ver se eu ia encaixar bem na equipe, né? Então, eu fiz esse último trabalho. Eu estava trabalhando na RPath, algumas pessoas saíram da RPath, foram parar na Red Hat, algumas foram parar, algumas voltaram para a Red Hat, e eles falaram, Gui, está começando um projeto aqui que acho que você vai adorar, que está começando do zero, e estamos precisando de alguém com seu background aqui. Aí eu fiz a entrevista, e a entrevista foi mais para saber se realmente sabia sobre as coisas, sabia sobre virtualização, sabia sobre Python, sabia como fazer testes, que tipo de teste, o que é um teste funcional, o que é um teste unitário, papapá, né? E foi mais ou menos isso daí. E aí, Eliezer, você não sabe dessa história? Uma das pessoas que me entrevistou foi John Safler, e ele mesmo falou para mim assim, ele queria saber sobre o projeto que você me ajudou a desenvolver, que é o Polyglot. E o Polyglot, quando eu falei para ele, mostrei tudo, ele ficou babando e ele adorou o fato de que isso era uma coisa open source, ajudava o pessoal do projeto GNOME e projeto de traduções, e acho que ele no final acabou usando o Polyglot para poder ajudar com a tradução de alguns strings lá do Subscription Manager da Red Hat. Essa é a história. Viu, Gui? Quem tá olhando o vídeo aí, a barba também é diferencial? A barba, pode crer, tem que entrar na equipe, tem que ter barba. Não tem barba, nem vem, meu. Você tá no lugar errado, cara. Você acabou de revelar o segredo de todos nós. Pô, é a força de Sansão, cara. Se você não tem a barba... Não sabe nem logar no computador. E aí, Thiago? Bom, na verdade, assim, eu nunca tive do lado de quem contrata, né? Então eu não sei, eu tenho só achismos do que pode ter contribuído para eu ser contratado. Então, no caso da Conectiva lá foi meio explícito, porque a minha chefe lá, que se tornou minha chefe, ela pediu para fazer as provas de certificação. Então foi um teste de skills mesmo, para saber se eu manjava dos Paranauê. E na Canonical, eu acho que foi
eu acredito, pelo menos, que tenha sido contribuições que eu já tinha colocado em software livre e até mesmo durante os 6 anos que eu fiquei na Mandriva, muita coisa que eu fazia, aliás, praticamente tudo que eu fazia era aberto. Então, parte da distribuição de pacotes e tal. Então, se você for procurar hoje meu nome no Google, acha um monte de coisa de empacotamento da Mandriva, sabe? E teve um projeto que eu me envolvi, que não tinha nada a ver com a Mandriva, mas era um projeto que eu me envolvi, que era o LibMSN, que era para fazer MSN funcionar no Linux. E esse foi um projeto que eu fiquei acho que 1 ano e pouco desenvolvendo e atualizando ele para funcionar com os protocolos mais novos. E basicamente eu fiz no meu tempo livre. E isso, na verdade, na hora eu não tinha entendido que estava virando o meu portfólio na internet. Acabou ficando lá era o SourceForge que eu usava ainda na época, acho que era um SVN, ou um CS, sei lá, na época. E depois que eu fui entender que quando alguém procurava meu nome no Google, acabava achando lá o meu portfólio, que era os códigos que eu fazia. E isso me permitiu participar, por exemplo, do Google Summer of Code, que daí eu consegui entrar no 2º ano para desenvolver um plugin para o Copet, do KDE, linkando com a LibMSN e tal. Enfim, cada vez mais que eu contribuía, parecia que os caminhos se abriam mais fácil. Então, eu acho que era porque os códigos ficavam na internet e eu acreditava que, de repente, o entrevistador procurava meu nome para saber quem eu era e acabava achando minhas contribuições e também de quando eu trabalhava na Mandriva. Então, eu até numa entrevista que eu dei lá no GeoLinux, eu falei que o currículo de um programador de software livre, parte dele é o código que você tem disponível na internet, né? Então, se alguém for procurar, vai achar e vai descobrir que você realmente sabe fazer e não que você só fala, né? É uma prova de que você realmente sabe o que você está falando. E eu acho que esse é um dos motivos. Bom, gente, agora é uma decisão para todo mundo. Geralmente, chegou 1 hora, eu corto a gravação. Agora a decisão de vocês, se vocês têm disponibilidade para a gente continuar gravando para matar a pauta, ou se a gente corta aqui e continua num outro episódio. Aí a votação é de vocês aí que estão participando. Já são quase 3 da manhã, pode mandar ver. Aqui tá tranquilo também. Tranquilo também. Tá ensolarado na Suécia aí já? Ensolarado, sol só aparece aqui, acho que em maio agora, cara. Primeira vez que... Desculpa. Não, eu só ia falar que segunda vez que eu fui pra Finlândia, eu cheguei, aí a mulher falou assim, ó, tem um problema, não tem cortina no teu quarto, mas amanhã a gente troca. Eu falei, não tem problema. Não tem problema, você vê no verão. 3 da manhã, o sol, pá! Meu Deus, tô atrasado. Daí eu descobri, é por isso que precisa ter cortina no seu lugar. Ter cortina, senão, porque inverte no verão, é um inferno, você não consegue dormir. Deog, tu também acha? Continuamos? Cara, eu não vou poder não, por causa que é o seguinte, eu trabalhei até às 7 da noite, tá? Aí eu parei, jantei, voltei pra cá, tô aqui. Então, se você quiser, eu posso deixar o meu recado de fechamento, se você quiser depois jogar, não sei como é que você quer editar, mas eu, infelizmente, acho que eu não vou poder ficar não, porque eu tô olhando aqui, tem bastante coisa para ser discutida ainda. Pois é, por isso que eu até queria ver, por isso que eu quis ver com vocês, né? Por mim, então, pode ser, depois Se quiser fazer um outro episódio também, grava. Acho que é legal parar então para ter todo mundo depois. Não, beleza. Pode ser. Mas aí eu não quero atrapalhar todo mundo, né? Não. Eu acho que não. É interessante que tem todo mundo que começou a terminar, eu acho também interessante. Tá legal. Então, ó, só vou falar para você. Eu tô viajando para Israel na sexta-feira que vem. Então, se a gente puder gravar antes... Então, tu vira o nosso correspondente internacional e internacional. Já é internacional, fica mais internacional. Isso. Então, só para finalizar, tem uma pergunta aqui, só para a gente responder. O Juan Valente perguntou pro Bruno sobre o projeto Coca Project? Coca Project. Legal. Ele perguntou qual o futuro do projeto. Bom, o que acontece é o seguinte, quando eu desenvolvi o Coca, né, o Coca é um CMS, um sistema de gerenciador de conteúdo no estilo do Drupal, eu não lembro de outros, Django CMS e por aí vai. Vamos lá.
Joomla, Joomla, PHP Nuke, eu ia citar PHP Nuke, mas ele é bem antigo, WordPress, etc. Clone. Quando eu comecei o desenvolvimento do Coca, eu estava inserido no mundo de gestão de conteúdo, né? Estava desenvolvendo portais, e aí esse projeto surgiu da necessidade de criar alguma coisa diferente para a gestão de conteúdo com portais. Só que isso foi em 2013, e em 2015 eu saí desse mundo, né? E aí eu continuei mantendo o projeto, né? Resolvendo bugs, aceitando pull requests, mas não desenvolvendo ativamente, porque eu não tinha demanda, né? E aí a gente acaba focando na demanda daquilo que a gente usa no dia a dia. Eu ainda uso o Coca hoje no meu blog, lá, brunorocha.org, onde eu geralmente posto algumas coisas, ainda está rodando com Coca. Conheço uma série de empresas que têm o seu site utilizando o Coca, e eu procuro resolver algumas coisas e aceitar os pull requests. O futuro, quem vai decidir são as pessoas que estão usando, né? Então, a comunidade aí que está usando, não são muitas pessoas, tem um grupo, assim, seleto lá de gente usando, e eles é que vão acabar decidindo. Ou seja, o projeto está aberto a contribuições, a ideias, quem quiser abrir issue, pull request, marcar algum bate-papo a respeito, a gente pode trazer pessoas para dentro eu dou permissão lá para entrar e ter acesso aos servidores de demo, ao código, porque eu quero realmente que as coisas que estão lá já previstas sejam implementadas, mas eu não tenho mais tanto tempo assim para dedicar e eu também não estou inserido nesse meio, então eu quero convidar, já que ele perguntou o futuro depende do open source, né? Se a comunidade open source achar que o projeto é legal e vai para frente, está totalmente aberto. Se não, provavelmente daqui a um tempo vai ficar obsoleto. E a gente tem uma série de outros gerenciadores de conteúdo aí ótimos, que também funcionam muito bem. Então, também não é um problema no open source, né? As coisas vêm, a gente ganha experiência com elas e aí elas vão e se renovam. Então, tá aberto, né? O futuro tá aberto aí, depende da comunidade open source. Beleza, então a resposta aí à pergunta do Juan Valente. Bom, então, como isso não vai aparecer, né, na versão editada, nós decidimos aqui, como ainda tem bastante pauta para a gente seguir, nós vamos voltar a nos reunirmos, né, porque agora já terminou a nossa gravação, basicamente, nós vamos voltar a nos reunir para acabar a pauta mesmo, porque tem bastante coisa interessante ainda para a gente conversar, e o povo tem bastante experiência aqui para falar sobre essa carreira então de desenvolvimento. Nós vamos marcar uma nova data, então vamos gravar, vai ter um episódio 2 sobre o desenvolvimento, que a gente vai continuar o assunto, né, esses assuntos que já foram tratados aqui, a gente não volta mais, a não ser, lógico, se vierem perguntas no episódio, a gente vai tentar responder, né, até fica legal por causa disso, porque ouvindo o que o pessoal falou aqui, vai surgir algumas perguntas, provavelmente, a gente volta a responder no próximo episódio, para ter todo mundo aí participando até o fim. Bom, gente, como está terminando esse episódio, eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram, né? Os nossos convidados aí, Bruno, Eliezer, Hélio, o Hélio que está aí de madrugada gravando, o Og e o Thiago. Se vocês quiserem deixar uma consideração final aí pro pessoal, lembrando que a gente vai ter um próximo episódio para concluir esse papo aí. Um abraço aí, obrigado aí a todo mundo que participou e a gente se vê aí no próximo. Bom, eu queria agradecer aí primeiro o convite, né? Foi um prazer, uma honra estar aqui presente. Foi muito bacana o bate-papo. Espero que no próximo episódio a gente possa continuar aí, que seja muito mais interessante do que foi esse. Valeu. Bom, valeu, pessoal. Já são quase 3 da manhã aqui. Eu tô indo dormir, que eu tô morrendo de sono. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom ver o Hélio e o Thiago. Fazia muito tempo que eu não vi os dois. Claro que não quer dizer que eu não gostei de ver o Bruno e Elias, mas eu vejo eles quase todo dia. E vão vejo, de vez em quando eu vejo, né? Mas valeu, foi muito bom. E agradeço também o pessoal que está lá no chat, lá pelo YouTube, deixando nos comentários. É muito bom ter um feedback assim ao vivo e a cores, é muito bacana. Então, até o próximo episódio. Eu também, agradecer então, muito obrigado aí pelo convite e vamos que vamos. No próximo a gente tá aí de novo. No próximo tu não escapa, Thiago, da pergunta do Ubuntu Phone, tá? Coloca como hook no final do episódio. Bom, pessoal, então obrigado a todos que participaram, a todos que participaram pelo YouTube ali comentando e para quem assistiu ao vivo, né? E para quem vai ouvir
aí depois só o áudio. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Opencast.